Fala pessoal, beleza? Giba mais uma vez aqui para mostrar para vocês mais um jogo de cartas bem legal, que é o The Game. The Game é um jogo da Galápagos que é para 2 a 5 pessoas, com idade indicada a partir de 8 anos e tem uma duração aproximada de uns 20 minutos. O The Game ele é um jogo colaborativo, assim como outros aqui do canal, e, ao contrário do que possa parecer, ele não tem nada a ver com o jogo The Mind, que eu já apresentei aqui no canal. Ele tem uma similaridade de ter cartas em ordem crescente, né? Muito parecido, mas a dinâmica do jogo é completamente diferente. É um jogo bem interessante, bem legal, um jogo que eu recomendo você ter aí na sua coleção, que vale a pena, certo? Então, fica aí para você aprender mais um joguinho legal e divertido que é o The Game. Bom, esse aí é o conteúdo da caixa do The Game, que é basicamente constituído por cartas. E eu deixei aqui, né, separado por alguns grupos, e conforme vocês podem ver, tem 2 cartas de número 1 e 2 cartas de número 100. E as restantes vão do 2 até o 99, sendo apenas uma cópia de cada um. Então eu deixei aqui, né, por cores, e cada dezena aqui tem um desenho diferente, então tem a coluna aqui de 2 a 10, 11 a 20, assim até o 91 até 99, tá? E também vem aqui um manual, ele é pequenininho, né? Porque o jogo ele é bem simples, mas é muito legal mesmo. Vocês vão ver que é um jogo que vale a pena ter, né? Jogo colaborativo, como muitos outros aqui que eu já coloquei no canal. Vocês vão ver como é interessante. Então esse é o conteúdo da caixa do The Game. E como sempre eu costumo fazer aqui no canal, eu recomendo o uso dos plastiquinhos, também conhecidos como shields ou sleeves. E aqui para o The Game são usados aqui plastiquinhos no tamanho padrão USA, que é de 56 por 87 milímetros. Então, ao todo, né, são 98 mais 4, são 102 cartas. Então, nesse caso, né, aqui vem 100 unidades. Tá? Aí, se quiser colocar, aí vai precisar ter 2 dessas aqui, né? Apesar de que acaba ficando como reserva, porque às vezes pode acontecer de com o tempo começar a rasgar, e vários outros jogos também usam o padrão USA. Então, já compra 2 pacotinhos que já fica aí de sobressalente, beleza? Então, pro vídeo aqui, eu vou tirar o plastiquinho, porque tá vendo que ele dá reflexo na câmera, mas para jogar eu recomendo, né, o uso, porque embaralha bastante, pode com o tempo acabar danificando as cartas e também facilita para embaralhar, certo? Então, tá aí mais uma vez a dica do Giba. Bom, vamos então aprender aqui como é que se joga o The Game. Então, antes de tudo, tem que separar as cartas de número 1 e as cartas de número 100 e colocá-las, né, empilhadas aqui dessa maneira. 1, 100, 100, sendo que, né, dá para ver aqui essas setinhas na 1
para cima e essas setinhas do 100 para baixo. Então, o que acontece? Para essas duas fileiras, os jogadores vão ter que colocar os números em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior, e nessas duas aqui, do maior para o menor, certo? Então, dependendo do número de jogadores, serão distribuídas uma quantidade, né, de cartas para cada um. Então, se for jogar em 3, 4 ou 5 jogadores, cada um vai receber 6 cartas. Se for jogar em 2 jogadores, cada um recebe 7 cartas. E para jogar sozinho, você vai comprar 8 cartas. Então, vou fazer aqui um exemplo, né? Então, tem que embaralhar as outras 98. Né? Lembrando que eu recomendo colocar os plastiquinhos, que ajuda a embaralhar. Então, vamos deixar embaralhado aqui. Em 3 jogadores, então, cada um vai receber 6 cartas. Então, vamos pôr um aqui em cima, um aqui na direita e nós aqui. Então, 2, 3, 4, 5, 6. Quase que eu pego certinho. Então, cada jogador vai ter 6 cartas. Então, primeiramente, cada um vai olhar suas cartas, né? Pode até, de repente, organizar aqui em ordem crescente para facilitar a visualização. Então, nós temos aqui 5, 24, 44, 66, 95, 98. Tá? Eu vou deixar aberto só para ilustrar, mas cada um vai olhar as próprias cartas e não pode haver a comunicação entre os jogadores a respeito de qual carta exatamente cada um tem. Tá? Eu vou colocar também esse aqui em ordem crescente para facilitar. Então, vou deixar aberto também aqui, mas não pode ver, tá? Os outros jogadores não podem ver a carta dos outros, e a mesma coisa para esse outro aqui. Então, colocando em ordem crescente, temos essas aqui, né? Então, só para ilustrar, deixemos abertas. Então, cada um olhou suas cartas, então vão decidir quem que vai ser o primeiro a jogar. Então, vamos supor que seremos nós aqui. Deixa eu colocar mais para cima. Tá? Então, vamos supor que somos nós, depois vai rodar em sentido horário. Então, no nosso turno, nós temos que colocar aqui, nessas 4 pilhas, 2 cartas, pelo menos, que nós temos nas mãos. Pode colocar 2, 3, 4, 5, até mesmo as 6, mas no mínimo tem que colocar 2. Então, pode ser tanto na fila crescente como na decrescente, pode colocar algumas em uma, algumas em outra, todas em uma, contanto que coloque pelo menos 2. Então vamos supor, por exemplo, aqui, ó, vou colocar os 5 aqui, então a gente coloca em cima, né, porque se ficar colocando do lado não vai caber, e até facilita a visualização. Então coloquei uma aqui e a 98 aqui. Então tá vendo que são números, são próximos. Por quê? Porque se você colocar números muito espaçados, vai chegar uma hora que pode ser que você não consiga mais colocar cartas, porque vai chegar uma hora que, né, você vai ter cartas de número muito grande ou muito pequenos e não vai conseguir. Então, colocamos essas aqui, ó, dá para colocar 95 também, que está bem perto. E acho que por enquanto tá bom, porque o resto aí não está muito espaçado. Então eu joguei 3, eu tenho que sempre ter 6 cartas. Então eu reponho 1, 2, 3 e passo a vez para o outro jogador. Tá? Então o tipo de comunicação que pode ter entre os jogadores é, por exemplo,
naquela fila ali, não coloca, não deixa muito espaçado, não aumenta muito essa pilha, etc. Só não pode dizer assim concretamente qual o número da carta que o jogador tem, tá? Então, vamos por agora a vez daquele outro ali, ó. Tá vendo que o 3 dá para colocar nessa pilha aqui, que é bem pertinho, né? Então já colocou uma das duas que ele precisa colocar. Vamos ver se tem alguma outra aqui. Vai, 83. Dá para pôr aqui. E de repente até o 77, né? Agora o resto já está muito espaçado, então melhor ele parar, né? Fala, bom, comprar 3, 1, 2, 3 e passa para o próximo jogador no sentido horário. Agora vamos para esse aqui. Então, olha, ele tem o 6, que é perto, então já colocou uma das duas obrigatórias. E mais 88. A gente pode colocar aqui 13. Vamos colocar aqui 13. Tá? Então, acho que tá bom já, né? Então, ele fala que vai terminar a rodada, compra duas para ficar com 6 e passa o turno e estamos nós aqui de novo. E aí, isso vai acontecendo e com isso as pilhas de crescente vão chegar até um certo valor, assim como as decrescentes. E aí os jogadores vão colocando até que vai chegar uma hora em que vai acabar esse bolinho aqui de compras, tá? Eu vou dar uma avançada aqui no jogo, né? Mais para frente aí para vocês verem o que acontece quando termina. Agora, antes disso, tem um detalhe, né, que tem um recurso aí de você conseguir jogar uma carta em sentido contrário ao sentido do que a pilha diz para fazer, né? Então, por exemplo, vamos supor aqui que nós temos tá na nossa vez aqui, né? Vamos jogar mais uma vez aqui, então a gente pode colocar o 97, a gente pode colocar, sei lá, o 24, de repente o 32 e tá bom, né? Vamos colocar mais 3, vou ficar com 6. Agora é a vez daquele jogador ali. O que ele pode fazer? Então, o truque de você ir para trás tanto no crescente quanto no decrescente é assim. Vamos supor que ele coloque aqui o 33. Ele teria aqui, né, ele poderia colocar até o 34, 35 aqui. Mas o que ele pode fazer? Ele pode voltar colocando um número que seja 10 vezes, 10 unidades a menos do que a carta que está aqui. Então, teoricamente, teria que ser crescente, mas como tem exatamente 10, ele pode colocar o 23 aqui. Tá? Então, esse é um recurso que ajuda você a regredir o crescente e também o decrescente e poder colocar mais cartas. O objetivo para você ganhar o jogo é colocar todas as cartas aqui na mesa. Se no final do jogo você não conseguir, você conta quantas não conseguiu e acaba sendo um indicativo de se você está evoluindo ou não no jogo. Então aqui, ó, por exemplo, colocou 23, aí, né, nesse caso aqui, colocaria o 34, 35, 43, e aí tá bom aqui, né? Compraria 5 cartas. Vou tentar fazer um exemplo aqui com o decrescente, que dá no mesmo também. Então é a nossa vez aqui, nós podemos colocar, vamos ver aqui, 88, 88, 43, sei lá, vamos colocar o 65 aqui, o 66, aí tá vendo que aqui nós temos o 76, ele vai diminuindo,
Só que tendo o 86 aqui, que são 10 a mais, você pode colocar aqui em cima, e aí você tem novamente uma pilha com um número alto, né? Então, por enquanto, sei lá, aqui a gente pode colocar um 71, comprar 4 cartas, e assim por diante. Então tem esse truque de 10 para trás ou 10 para frente, dependendo se é decrescente ou crescente, para você ter um fôlego a mais para colocar cartas. E aí, né, eu vou avançar um pouco aqui, colocando mais cartas, para mostrar a situação quando esse bolinho aqui termina. Então, já volto. Bom, eu fui jogando aqui até chegar nessa situação aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então vamos supor, sei lá, por exemplo, que seja a nossa vez aqui. Ó, por enquanto aqui no crescente está de 1 a 66, aqui no outro crescente 1 a 73, então tá vendo, avançou para lá dos 50 até. E aqui no decrescente nós temos do 100 ao 69 e do 100 até o 26, esse já avançou bastante. Então, quando que o jogo acaba? Né? Ou quando, né, tendo uma pilha de cartas aqui, alguém não conseguir colocar as duas obrigatórias, né, porque é obrigado a colocar duas por turno, então se não colocar, né, o jogador não tiver como colocar, acaba a partida, né, e aí a quantidade de cartas não jogadas vão ser contabilizadas além das que tiverem aqui, então provavelmente vai dar um número muito alto, ou, né, quando chega essa parte aqui que acabam as cartas, aí cada jogador precisa colocar uma carta só aqui, obrigatória, aí não são mais duas, certo? Então, ó, nesse caso aqui, dá para colocar uma só, então vamos ver se mais alguém aqui não consegue colocar alguma carta melhor. Então, agora estamos com 5 cartas. Então, né, tem esse critério aí para determinar quando o jogo acaba. Então, ou não tendo duas cartas quando tem a pilha, ou quando não, o jogador não tem uma carta para colocar aqui. Então agora é a vez desse aqui. Vamos ver se dá para ele colocar aqui sem ferrar muito, talvez com alguém. Então 20 aqui, ó, no decrescente. Aí passa para esse aqui, vamos ver. Aqui ele tinha o 25 aqui, né? Então ele poderia, de repente, ter falado, ó, naquela última pilha ali, deixa que eu coloco, né? Ele não está falando que ele tem o 25, ele poderia ter 24, 23, não está falando o número exato. Então, vamos ver se dá para colocar alguma outra coisa ali. Acho que não, né? Deixa eu ver. 70. Vai ficar muito... Bom, colocou 20 aqui, paciência. Agora a vez desse aqui. Vamos ver. Dá para ele pôr o 19. Esse aqui. Tem que pôr uma. Vamos ver. Menos de 19 só tem essa. Mais 69 tem essa. Mais 73 também. Mais 70 também. Então, vamos colocar essa aqui, né? Aqui, né? 77, a vez desse aqui. Vamos ver, pode colocar o 92 aqui. Agora a vez desse. Mais de 70 não tem, mais de 69 não tem, mais de 99 só dá para colocar nessa aqui. Só tem como colocar essa e o 2. Então essa, ela já ferrou com 9 daqui, né? Vamos ver, 94 aqui. Esse jogador aqui. Vou colocar o 4 aqui. Esse vai colocar o 2. Esse aqui. Bom, aqui já acabou, né? Porque não tem o número 1 nessa pilha. Ele pode até virar aqui, que nem vai adiantar. Então, menos de 69
tem que ser esse aqui, não tem jeito. 31. Esse aqui não tem também carta alta. Então, ninguém mais tem carta alta, né? O 40 é aqui, tem que ser o 14 aqui. Esse não tem, ó, aí vamos ver. Aí acabou, né? Ó, esse não tem carta maior que 70, nem maior que 94 e nem menor que 14. Então, ó, ele não tem como colocar, acaba o jogo. Então, ficaram de fora aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartas. Então, né, essa foi a classificação do jogo. São 7 cartas. E aí, pode jogar mais vezes e tentar, né, uma pontuação com menos cartas ou conseguir colocar todas as cartas em jogo. Tá? Então, o que cabe lembrar aí de uma dica bastante valiosa é aquela questão do truque de ir para trás. Então, se alguém de repente, né, tem alguma carta ali que de repente pode ajudar a voltar para trás, você não pode dizer exatamente, né, que você consegue voltar para trás, porque aí você está falando que você tem 10 números a menos. Então, alguma coisa do tipo, não mexe naquela pilha ali, né, nada que claramente vá dizer a carta que você tem. Tá? Que isso ajuda bastante você ir regredindo, porque senão sobram muitas cartas no final, certo? Então esse aí é o jogo básico do The Game. E aí tem uma variante aí para jogadores mais experientes, quer dizer, depois que você vê que você está toda hora ganhando, você pode dar uma dificultada. Então, na distribuição de cartas, de 3 a 5 jogadores, em vez de você entregar 6 cartas para cada um, você vai entregar 5 cartas para cada um, vai reduzir em uma. Mesma coisa para um jogo com 2 jogadores, que normalmente você entrega 7, você passa a entregar 6 cartas. E se você for jogar sozinho, em vez de pegar 8 cartas, você pega apenas 7. Então isso já dá uma dificultada aí também no jogo. Além disso, também, outra coisa que você pode fazer para dificultar o jogo é assim, cada jogador, né, na sua vez, tem que colocar no mínimo 2 cartas, né, obrigatoriamente, e aí, para ficar mais difícil, você pode fazer com que seja obrigatório que cada jogador coloque 3 cartas em vez de 2, né, e aí já dificulta. E também, aí, a hora que acabam as cartas aqui, que normalmente, quando são 2 cartas, você pode colocar, diminui para 1 quando não tem carta, nessa aqui que você está colocando a obrigatoriedade de 3 cartas, quando acabam as cartas de compra, você pode limitar ou em 2, que já ficam menos cartas, ou em 1 mesmo. Né? O ideal seria que você, para dificultar mais, continue deixando os jogadores colocarem apenas 1 quando termina aqui o monte de compras. Certo? Então esse aí é o The Game, um joguinho bem legal, bem divertido. Ele não é fácil de conseguir colocar todas as cartas na mesa, então, né, é legal jogar várias vezes com o mesmo grupo para tentar. E aí, conforme vão passando as rodadas, vocês vão vendo que vocês vão melhorando, que vão conseguindo pegar melhor aí a ideia do jogo. Beleza? Então, né, se você gostou do vídeo, dá aquela curtida, é bom que ajuda aí o canal. Compartilhe o vídeo se você achar que tem alguém que possa se interessar. Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Clica no sininho para receber a atualização de vídeos novos. E também aproveita para ver os demais vídeos do canal, que já tem bastante coisa legal. E siga também o Coisas de Giba no Facebook, no Instagram e no TikTok, beleza? Então, obrigado por assistir. Aguardo vocês no próximo vídeo e um abraço. Tchau!